graça e a paz de Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus pela oportunidade de estar com a igreja reunida para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço aos bispos da igreja pelo convite. Tenho certeza, estou convicto, e nós falamos muito disso aqui, de que é pelo amor e pela graça de Deus que nós podemos estar aqui nesse dia maravilhoso que Ele preparou para louvarmos e glorificarmos o Seu nome. Com essa alegria eu convido a igreja a ficar em pé e abrir as suas Bíblias para lermos a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23. Lucas 18, versículos 18 a 23. Lucas, o médico, Lucas, o estudioso, aquele que pesquisou minuciosamente para escrever aqueles livros inspirados por Deus que agora estão na Bíblia, que nos dirige e nos ajuda a viver neste mundo. Lucas 18, 18 a 23, tem aqui a parábola do jovem rico. Vamos começar então a leitura. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs. Eu estava a meditar sobre essa palavra e buscar um sentido para a nossa realidade atual. E há nessa parábola, nós podemos ver aqui na leitura, muitos temas teológicos que poderíamos tratar nessa tarde. Por exemplo, a vida eterna, por exemplo, a salvação, o reino de Deus, os mandamentos. Mas eu fui levado a me concentrar a minha atenção na parte final, na situação e no contexto do jovem rico. O jovem perguntou a Jesus a respeito da vida eterna, com interesse em alcançá-la. O que farei, mestre? Bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Demonstrou que conhecia e praticava os mandamentos de Deus. Afirmou que desde a sua juventude os respeitava. E no final, Jesus o convidou para tomar uma atitude e seguir os seus passos. Mas por sua condição próspera e sua condição rica, ele ficou muito triste, porque percebeu que não poderia aceitar o chamado de Jesus. Observando esse quadro, eu concluí que a condição desse jovem rico era, na verdade, uma condição de escravo. Uma condição de escravo de sua própria riqueza. Ele queria fazer algo para alcançar a vida eterna, mas não podia fazê-lo, porque não tinha liberdade para tanto. E esse é um dos grandes perigos que assombram a vida cristã nos dias de hoje. Assim, inspirado nessa parábola de Jesus Cristo, meu objetivo hoje, nessa tarde, é refletir com a igreja e convidar a igreja a refletir sobre o tema da liberdade cristã. Esse é o tema da palavra de hoje, a liberdade cristã. E a liberdade é um tema de grande importância para nós cristãos.
Vemos na história da humanidade, desde a queda do ser humano, que Deus tem feito tudo para salvá-lo. Essa é a grande promessa, inclusive, do Senhor. No Antigo Testamento, para citar o grande exemplo, citamos o Êxodo, ou seja, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, como grande exemplo da salvação que Deus tem preparado para nós. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Nós encontramos em Salmos 111, versículo 9. Procurando no Novo Testamento o grande exemplo da libertação do ser humano através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Em Hebreus nós podemos ler: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. A liberdade, junto com a justiça e a paz, são valores do reino de Deus. Aquela terra que mana leite e mel, aquela terra da promessa. E é por isso que vislumbrei nesse tema da liberdade algo que possamos realmente meditar e ver o que nos diz a Bíblia a seu respeito. A liberdade, porém, constitui um tema bastante amplo, e a sua extensão não permitiria que nós fizéssemos uma análise aprofundada em tão pouco tempo. Por isso será preciso delimitar esse tema. Vamos tratar aqui rapidamente da liberdade civil, da liberdade penal ou liberdade em geral, apenas mencionando-as, mas vamos tratar especificamente da liberdade cristã, ou seja, da liberdade que temos como igreja em Cristo Jesus. Como já sabemos pela leitura da Bíblia, Jesus Cristo tem uma relação muito grande com a liberdade. Várias passagens bíblicas nos demonstram como Cristo libertou as pessoas da doença, da morte, da ignorância e do pecado. Graças a Deus Ele continua a nos libertar desses maus que assolam a humanidade. Sobretudo naquela parte da Galileia, quando Lucas vai descrevendo o seu caminho, o caminho de Jesus até o seu objetivo, que era Jerusalém, nós vemos esses livramentos. Vemos como Jesus libertou o povo que o procurava. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Ele disse também que a verdade por nós conhecida nos libertará. Portanto, Cristo nos convida à liberdade. Jesus Cristo é a própria liberdade. Em Tiago nós podemos ler: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Nessa condição, a liberdade é um tema realmente muito importante para estudarmos e aplicarmos em nossa caminhada com Cristo, que nos leva ao Pai e nos leva à vida eterna. E em se tratando de liberdade cristã, de um tema amplo, vamos analisá-lo de forma delimitada e fundamentada em 3 pontos, para buscarmos uma conclusão preliminar, do que representa a liberdade cristã nas nossas vidas. Espero que a conclusão preliminar que encontrarmos ao final deste estudo possa nos incentivar a continuar buscando a liberdade em cada passo de nossas vidas. Esses pontos foram bem analisados pelo professor doutor José Comblan. Esse importante teólogo nasceu na Bélgica, mas dedicou grande parte de seu trabalho e de seus estudos aos problemas da América Latina, inclusive o Brasil. Ou seja, ele dedicou seus estudos aos nossos problemas. E faleceu no ano passado, em março. O primeiro ponto desse estudo é inspirado em um dos livros de Comblan. A liberdade é uma vocação. Portanto, o primeiro ponto do nosso estudo é a afirmação de que a liberdade é uma vocação. No livro Vocação para a Liberdade, Comblan sustenta que a liberdade é uma vocação do ser humano. A liberdade não é inata, ou seja, ela não nasce conosco, não nasce com o indivíduo. Ela não aparece espontaneamente, ela não aparece sozinha. A liberdade é um apelo que vem de Deus.
Na língua portuguesa, a palavra vocação pode ter o sentido de escolha, pode ter o sentido de chamamento ou o ato de chamar. Nesses termos, o ser humano, todos nós, somos chamados por Deus para sermos livres. Nós podemos aceitar ou não este convite. E a parábola do jovem rico que nós lemos, demonstra que ele, o jovem rico, procurou Jesus para saber a respeito da vida eterna. Ao final, afirmando conhecer e respeitar os mandamentos, quase como se fosse um ser perfeito, e eu tinha certeza que era, ele foi convidado por Jesus a segui-lo, assim como foi orientado e como deveria proceder para aceitar aquele convite. Mas porque ele era escravo, ele não era livre, ele era escravo de sua riqueza, ele não pôde aceitar o chamado e ficou triste. Vemos que Jesus tem autoridade para falar sobre liberdade. Em uma rápida comparação entre Jesus e o jovem rico da parábola dele, podemos ver que Cristo, sendo Deus e poderoso, como dizia João, estava no início da criação com Deus e era Deus. Ele escolheu deixar tudo o que ele tinha, tornando-se humano para salvar a humanidade. Portanto, ao contrário do jovem rico, Jesus não era escravo, Jesus era livre e fez essa opção pela salvação humana. Ele não se importou em abandonar toda a sua riqueza para nos salvar. E cada pessoa é chamada de uma maneira diferente por Deus, em vários momentos de sua vida. Muitas vezes nós nem percebemos o chamado. Em outras vezes precisamos de outras pessoas para compreender, para entender o chamado. E ninguém pode libertar ninguém, senão Deus, quando nos convida a segui-lo. Mas nós podemos, como seguidores de Cristo, como instrumentos do poder de Deus, podemos auxiliar pessoas que ainda não encontraram a sua vocação de liberdade. Na parábola do jovem rico, o próprio Cristo, o próprio Jesus procurou ajudar aquele moço a encontrar o seu caminho de liberdade. Atualmente, cabe à igreja, como seguidora do modelo de Cristo, ajudar as outras pessoas nesse objetivo. E sabemos que nós somos a igreja. Nós somos partes do corpo de Cristo. No caso do jovem rico, estávamos tratando da riqueza. Mas a riqueza não é a única forma de escravidão. Talvez seja a principal, em torno da qual giram muitas outras formas de escravidão. Quando nós temos dinheiro, nós nem sempre usamos com liberdade. Quando nós não temos o dinheiro, estamos correndo atrás dele e deixamos assim de agir com a liberdade. Eu não sou contra o dinheiro. Há um ditado popular que afirma que o dinheiro não é o problema, mas a solução. Só que eu digo à igreja, o dinheiro, conforme o jeito que ele é usado, ele pode ser o problema, mas também pode ser a solução. Tudo depende se o dinheiro é usado com liberdade cristã ou não. Mas o que é essa liberdade cristã? Alguns diriam, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quiser. Muitas pessoas pensam dessa forma. Mas liberdade cristã não é esse poder irrefreado de agirmos como bem quisermos, ou seja, fazermos qualquer coisa com que a nossa vontade inspire. Como adverte Comblan, este é um conceito vulgar bastante difundido. Sendo Cristo livre e libertador, o seu Evangelho nos mostra que ter liberdade cristã consiste, na verdade, em romper com as situações que nos escravizam para seguir a Cristo em uma vida de serviço e de amor ao próximo. Isso é liberdade cristã. É usar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, para servir ao próximo. O apóstolo Paulo afirma em sua epístola aos Gálatas que o ser humano foi chamado à liberdade e que esta liberdade não deve ser usada para dar ocasião à carne, mas pela caridade colocar-se a serviço dos outros. Portanto, a epístola de Paulo, a doutrina paulina, confirma que a verdadeira liberdade cristã é aquela exercida para uma vida de serviço ao próximo. Agora que então temos essa primeira noção do que significa
liberdade cristã, e que sabemos que a liberdade é uma vocação, um chamado de Deus para todos nós, vamos aprofundar essa reflexão analisando o segundo ponto deste estudo nesta tarde. E o segundo ponto é: a liberdade é ação. A liberdade é ação. Acredito que muitos de nós não tenhamos presenciado um momento anterior da história do último século deste país e do continente latino-americano, onde tínhamos pouca liberdade civil, social e política. Sabemos porque estudamos a história, porque ouvimos dos nossos pais que foram momentos de grandes dificuldades. Então, em 5 de outubro de 88, veio uma Constituição Federal e a nossa sociedade começou a mudar profundamente. Passamos a viver um Estado democrático de direito, que valoriza a dignidade da pessoa humana e reconhece inúmeros direitos e garantias individuais. O Brasil entrou definitivamente na modernidade, reconhecendo à sociedade um direito de emancipar-se de governos totalitários, onde um único indivíduo ou partido decide os destinos da nação. Em tese, iniciou-se um período de grande liberdade individual do cidadão. Na prática, contudo, essa liberdade ela tem todas as suas limitações. O indivíduo, ainda que tenha a sua liberdade formalmente garantida pelo direito, ela tem uma liberdade restringida pelo poder econômico, pelos meios de comunicação que decidem aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, as roupas que a gente deve usar, as roupas que a gente não deve usar. Temos a nossa liberdade limitada pelo consumo desenfreado. Nós temos que comprar isso, temos que comprar aquilo, e nos sentimos angustiados porque não temos o dinheiro necessário para tanto. E a nossa liberdade também é limitada por outras formas de dominação coletiva e individual. O que eu quero dizer é que nós, brasileiros, temos uma grande liberdade reconhecida pela lei, mas na prática, essa liberdade é restringida de muitas formas. Como reação e protesto a essas novas formas de dominação da modernidade, vivemos então um tempo de pós-modernidade, que parece apresentar um novo perigo à sociedade, não mais aquele do poder econômico. E esse perigo da sociedade é a liberdade que nós achamos que seja aquela do isolamento radical. Na lição de Comblan, os pós-modernos isolam-se da massa dos excluídos e vivem em paraísos cuidadosamente protegidos por todos os sistemas que a tecnologia atual permite. Nós nos isolamos, nós nos escondemos atrás de aparatos eletrônicos e achamos que com isso somos livres. Apenas um exemplo dessa constatação. Muitas pessoas devem ter passado por essa experiência. Muitas vezes nós estamos numa mesa com a família, estamos com os amigos reunidos e cada um está lá com o seu celular, vendo as suas notícias, vendo os seus e-mails, vendo o que acontece no mundo, e não há conversa entre as pessoas que estão na mesa. As pessoas, na verdade, estão isoladas, estão juntas, mas na verdade estão isoladas. Acham, então, que isso seria uma liberdade. Isso eu pude notar já comigo mesmo, fazendo isso. Mas tudo isso que eu afirmei, todo esse introito da questão da modernidade, da pós-modernidade, o que eu fiz para ressaltar que a liberdade cristã, na verdade, é ação, como disse em relação ao segundo tópico. Isolar-se do mundo pode até parecer liberdade, mas na verdade é egoísmo. A liberdade cristã não se verifica para atender ao desejo ilimitado de fazermos o que bem quisermos das nossas próprias vidas. Isso não é liberdade, porque quando agimos dessa forma, nos tornamos escravos do nosso próprio egoísmo, dos nossos próprios interesses, muitas vezes irresponsáveis e despreocupados com outras pessoas. Isso me lembra a atenção de Renato Russo quando diz sobre a necessidade de muito esforço para que o nosso egoísmo não destrua o nosso coração. Porque a vida se desenvolve em relações intersubjetivas, ou seja, em relações com as pessoas, porque nós vivemos em comunidade, porque nós vivemos em comunhão.
Ninguém pode fazer o que bem quer de sua vida sem afetar os interesses de outras pessoas, ou sem interferir na liberdade de outras pessoas, porque tudo o que nós fazemos gera efeito na vida de outras pessoas. Assim que, ainda que a liberdade fosse a possibilidade de completa autodeterminação da vida, ou seja, fazer tudo aquilo que nós queremos, inclusive para o completo isolamento, ou seja, nos fecharmos em nossas casas e não abrirmos a porta e a janela para ninguém e ficarmos apenas assistindo a televisão, isso não seria liberdade. Isso não é possível numa vida em sociedade, em uma sociedade cristã. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, afirma que o ser humano é liberto do pecado e posto a serviço de Deus. Com esta base bíblica, Comblan esclarece que a verdadeira liberdade realiza-se no serviço voluntário ao outro. Portanto, a liberdade cristã não é compatível com o isolamento total. A liberdade cristã existe quando nós agimos. Liberdade é ação. E o apóstolo Paulo escreveu também aos Coríntios: a verdadeira liberdade é aquela que edifica. Por isso, liberdade é ação. O jovem rico da parábola foi convidado por Jesus a agir, a tomar uma providência. Além de tudo aquilo que ele já fazia e pelo qual ele se achava perfeito, pois cumpria todos os mandamentos de Deus, ele foi convidado a vender seus bens, a entregar o produto desta venda aos pobres e a seguir Jesus. Percebam, irmãos e irmãs, que todas essas ações mencionadas por Jesus, elas se realizam em benefício de outras pessoas e não dele próprio. Portanto, nós jamais encontraremos a vida eterna se pensarmos apenas em nós mesmos. Nenhuma das ações, então, se realizava em favor do próprio jovem. Então, significa que seguir Jesus é viver para servir e não para ser servido. Eu citei várias vezes aqui o teólogo Comblan, mas eu fiz por uma razão. As suas lições não são apenas teoria. Comblan também foi um exemplo de pessoa que aceitou a sua vocação, o seu chamado de Deus. Ele nasceu e foi criado na Europa, estudou nas melhores escolas da Bélgica, mas ele somente se realizou quando fez a opção pelos pobres. Ele foi um dos expoentes da teologia da libertação. Ele deixou a sua zona de conforto na Europa e nos locais mais pobres da América Latina ele veio para prestar serviços. Radicou-se no Chile e no norte do país, aqui do Brasil. Ele agiu porque ele era livre, porque liberdade é ação. Então, agora que nós sabemos que nós recebemos de Deus a vocação para sermos livres e libertos, e sabemos que agimos e devemos agir para servir o próximo em prol da edificação da igreja, podemos refletir sobre o terceiro e último ponto deste estudo. A liberdade é uma conquista diária. A liberdade é uma conquista diária. A história nos demonstra que a liberdade não é uma conquista instantânea. A democracia brasileira, por exemplo, não foi criada em um dia. A Constituição não foi escrita e assinada em um dia. Tudo foi um longo processo de lutas, de protestos, de passeatas por eleições diretas já, de sucessões governamentais, de discussão e até de tortura, sequestros e mortes. Também o reconhecimento da igreja cristã foi conquistado paulatinamente, em um processo de séculos de perseguição e de martirização de muitos seguidores de Cristo, até o imperador romano Constantino assinar o Edito de Milão no ano 313 da nossa era, concedendo liberdade de culto aos cristãos. Também para cada um de nós, assim é a liberdade cristã, uma conquista diária. Comblan escreve que, ainda que possa crescer e realizar efeitos cada vez mais profundos, nunca o ser humano alcançará a plenitude da liberdade. Dada a pertença ao mundo criado, toda liberdade será necessariamente limitada, parcial, sujeita a retrocessos, precária, frágil. Sempre será uma realidade a ser conquistada. Isso significa que neste mundo
nunca seremos plenamente livres, porque vivemos em um mundo que procura nos escravizar, desviar nossa atenção, ofuscar nossos objetivos e nos afastar de Deus. É esta a vontade do mundo. Nossa liberdade aumenta um dia, mas retrocede uma semana. Muitas vezes alcançamos altos cargos e pensamos que conquistamos uma ampla liberdade, mas nos damos conta que os próprios cargos alcançados nos escravizam. E será preciso continuar lutando para conquistar dia a dia a liberdade. O fato de servirmos o próximo em um só dia não nos tornará livre. Nos tornará livre naquele dia, mas voltaremos à escravidão no dia seguinte, se acharmos que já fizemos o suficiente e já cumprimos a nossa missão. Seguir a Cristo não é o caminho de um dia só, não é o caminho de um único dia, nem de uma semana, nem de um único ano. Deve ser o caminho de uma vida inteira. Voltando a refletir sobre a parábola do jovem rico, tem-se a impressão de que ele deveria vender todos os seus bens imediatamente, doar o produto da venda aos pobres e seguir Jesus. É possível que para o contexto dele, específico, era isso que Jesus estava esperando dele. Mas Jesus estava ali, fisicamente, e seguiria já o seu caminho. Não ficaria esperando o jovem tomar uma decisão e agir. Sabemos que a venda de bens demandaria tempo, e Jesus não tinha tempo terreno, se considerarmos que o seu ministério durou 3 anos. Por isso não será possível uma leitura literal da parábola para entendermos que Jesus quer que nós vendamos todos os nossos bens e os sigamos. Jesus está entre nós porque estamos reunidos aqui em nome dele. Mas segui-lo hoje não significa andar atrás de uma pessoa terrena. Segui-lo significa espelhar-se em Jesus para ter atitudes e iniciativas semelhantes às dele. Portanto, Jesus não quer que vendamos tudo e demos o produto da venda aos pobres, mas Ele quer que nós usemos tudo o que temos, tudo o que Ele nos deu, com liberdade, em favor do próximo. Acredito que todos têm consciência da dificuldade que é nos libertarmos daquilo que nos escraviza. Tal como era extremamente difícil para o jovem rico deixar sua riqueza e seguir Jesus. Ainda que isso fosse alcançar a vida eterna, o jovem vislumbrou essa dificuldade, fato que o deixou triste. Tamanha a dificuldade que não seremos capazes de libertação instantânea. A libertação cristã será por nós conquistada dia a dia. Bom, como eu disse então no início, não tinha qualquer pretensão de esgotar o tema nesta tarde. Portanto, foi necessário limitar o estudo a apenas esses 3 pontos. Vimos que a liberdade é uma vocação que procede de Deus para o ser humano e que consiste na capacitação de libertação de tudo que limita as pessoas para agir em favor do próximo. Portanto, liberdade é uma vocação. Vimos também que devemos agir em favor do próximo e a liberdade é, portanto, ação. Observamos que a liberdade jamais será plena e precisará ser conquistada a cada dia. Assim, com isso se verifica que constitui o alcance da liberdade um processo lento e difícil. A liberdade é uma conquista diária. Espero ter atingido o meu objetivo inicial de levar a igreja a refletir sobre a liberdade cristã e cada atitude que tomarmos em nossa vida. Espero que essas ideias tenham causado alguma inquietação e curiosidade, e mesmo alguma discordância, de modo que tais afirmações provoquem entre nós, entre os membros da igreja, debates e nos ajudem a cada um a buscar a sua própria conclusão a respeito desse tema. Convido a igreja a observar atentamente que cada oportunidade concedida por Deus, convidando a liberdade cristã, se faz presente no dia a dia. Aqueles que já estão no caminho da liberdade, convido a seguir o Mestre Jesus e ajudar os demais para que consigam perceber a sua própria vocação para a liberdade. Embora seja certo que ninguém liberta ninguém e que a liberdade procede do Espírito Santo de Deus, espero que cada membro do corpo de Cristo possa ser usado para ajudar as demais pessoas em seus processos de libertação. Irmãos, vamos então ficar em pé, fechar os olhos. Eu convido a todos
para orarmos. Pai, eis aqui a sua igreja. Irmãos e irmãs, cremos que Cristo está conosco, está entre nós. Jesus nos convida hoje nessa tarde para tomarmos uma decisão de aceitar o convite de libertação, o convite de seguir ao seu modelo, um modelo de vida, uma vida de serviço ao próximo. Jesus nos convida para a libertação a cada dia de tudo aquilo que nos escraviza, seja o dinheiro, seja o poder econômico, seja tudo aquilo que nos impede, que nos afasta do Pai, tudo que nos impede de viver plenamente. Podemos relacionar em nossa mente muitas coisas que nos têm escravizado no dia a dia. Pedimos a Ti, ó Senhor, que nos liberte, que nos leve à terra prometida, que nos leve à terra, Senhor, onde mana leite e mel, aquela vida, Senhor, de liberdade, de justiça e de paz. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os Teus mistérios. Ajuda, Senhor, a compreendermos que estamos nesse mundo para seguir os Teus passos, para viver em prol do próximo, para dedicarmos tudo aquilo que nós temos, Senhor, para o bem dos nossos irmãos. É assim que peço, para a honra e glória de nosso Pai, de Seu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus, Tu és aquele que